Olá, estudantes da primeira série, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Corine, nós estamos hoje com o Ronaldo. Nessa aula é uma aula de nivelamento, então coisas que vocês aprenderam no primeiro trimestre nós vamos rever agora. Nós vamos ver do gene até a proteína, como que isso acontece. Então, qual é o objetivo? Relembrar os seguintes mecanismos de genética molecular: a duplicação do DNA, a síntese de proteína e a regulação da expressão gênica. Então, olha, para começar, o que é o ciclo celular? O que é um ciclo? É algo que começa num lugar e ele vai terminar no mesmo lugar. Então, um ciclo. A célula ela tem um ciclo também, né? E esse ciclo, ela é muito importante, porque ela regula as funções reprodutivas, o desenvolvimento, crescimento, regeneração. Então, todas as coisas que tem na nossa vida, no nosso corpo, são reguladas através do ciclo celular. Então, é muito importante que esse processo aconteça bem certinho, né? Para que não forme células com características que seriam ruins, né? Para aquela espécie. Então, é a fase, o ciclo celular é a fase em que a célula vai se duplicar. Então, por exemplo, quando nós fomos formados, nós éramos uma única célula. Né? O gameta do pai mais o da mãe se uniram e eles formaram uma única célula. Nós temos uma única célula no nosso corpo? Não, nós temos trilhões. O que aconteceu para nós termos esses trilhões de células? A célula nossa se dividiu. Então, quando nós fomos formados, nós tivemos um material genético, um único material genético. E para ela se dividir, esse material genético teve que se duplicar, então formou dois exatamente iguais, e aí dividiu. Cada célula dessas que se formaram agora, elas têm a mesma informação genética. Então, todas as nossas células têm o nosso DNA completo. Por quê? Porque cada vez que a célula se divide, primeiro ela duplica esse material genético e aí depois ela vai se dividir, né? Então, essa sequência desses eventos que são chamados de ciclo celular. Nas células eucarióticas, aquelas que o material genético é guardado dentro do núcleo, ela tem essas fases, ó. A fase da intérfase, que é o maior período, dependendo da célula, pode durar até uma semana, né? Dessa fase da intérfase. E é uma fase muito importante, é uma fase de grande atividade celular. Existe a fase do G1, que é o crescimento. Então, essa célula ela vai crescer um pouquinho, né? Porque ela vai ter que se dividir. Então, ela tem que crescer em tamanho. Na fase S, o DNA é duplicado, então eu tenho um material genético. Eu tenho que transformar ele em dois. Então, existe fase que eles vão olhar, vão ver se tem erro, não tem, né? Vão conferir, duplica todo o material genético. Então, a célula está funcionando ativamente. E aí tem a fase G2, que ela vai se preparar para se dividir. Então, ela vai fazer checagem, se está tudo certo, se tem organelas suficientes para as duas células, se o tamanho está adequado, se tem energia para todo esse processo, né? Então, ela faz esse ponto de checagem. A partir disso, quando ela dá o ok, a célula começa o processo de divisão mesmo, né? Aí tem as fases da divisão celular. Então, como que acontece a replicação do DNA? Ó, observem aqui junto comigo na imagem. Eu tenho a célula em G1, então ela vai crescer. Olha, observe o material genético aqui, ó, que tá com uma só. Ele tem uma fita de material genético cada. Quando eu vou para a fase S, que é a fase de duplicação do DNA, olha como que acontece. Esse DNA é copiado, olha, ele fica duplicado. E aí, na fase G2, ele vai estar prontinho para se dividir. Então, cada célula que se formar vai ter o material genético completo. Então, isso é bem importante, essa fase aqui, né? Então, é a fase da replicação do DNA. Ele vai formar duas, né? E logo em seguida, que está tudo ok, se inicia o processo da divisão mesmo. Como que é essa replicação? Como que ocorre essa cópia do DNA? Ele é um processo bem complexo, né? Nós vamos ver resumidamente aqui como que isso acontece. O DNA, ele é uma dupla fita. Então, ele está
unido através das ligações e ele forma uma dupla fita porque ele é uma molécula mais estável. Então, através das ligações, ele fica duplicado, fica todo enovelado. Quando ela vai se duplicar, ele vai se desenrolando aos poucos. Então, por exemplo, digamos que aqui nessa parte do meu braço seja um pedaço desse DNA. Então, o que acontece? Ele se desenrola esse pedaço e é feita uma cópia dos dois lados. Copia esse pedaço e copia esse pedaço aqui. Aí, logo que copiou, essas duas fitas se enrolam e ele vai abrindo devagar. Ó, abriu mais um pouco. Copia esse pedaço, abriu mais um pouco. Aí vai copiando devagar, ele vai copiando e logo as fitas vão se enrolando. Porque como ele contém as informações genéticas, né, ele vai formar as nossas características, ela não pode se perder nenhum pedaço para não dar erros, né? Então, ela é um processo bem complexo, né? Então, existe uma proteína que vem aqui abrindo o DNA e vem o processo de montagem, vai montando os dois. E aí, logo que ele vai montando, essas duplas fitas vão se enrolando. Observe nesse GIF aqui, olha. O DNA é esse primeiro aqui, ó. Ele tá saindo, essa enzima aqui, ela vem abrindo as fitas de DNA e ele sai as duas fitas lá copiadas. Elas são idênticas. Existem mecanismos de checagem, por exemplo, percebeu que trocou uma base nitrogenada. Opa! Para, arruma e daí continua, tá? Então tem todo um processo para isso acontecer. Então, olha, agora que você já relembrou esse processo da duplicação, qual é a importância de duplicar o material genético? Vou dar um tempinho para vocês pensarem.
Qual que é a importância, então, gente, desse processo de duplicação? Ele é um processo de grande importância para a transmissão do material genético. Lembra que eu falei que o material genético ele vai ser a base da hereditariedade. As informações do material genético vão ser transmitidas para as outras gerações. Então, quando ocorre a divisão celular, esse material vai ser dividido e passado para as células filhas. Então, é um processo muito importante, né, para a manutenção da espécie. Vamos lá agora para a síntese de proteínas. Como que isso acontece? Então, lá a célula se formou, está lá, e ela tem uma função, por exemplo, de produzir um hormônio, né? Então, o que acontece para produzir o hormônio? Todas as células têm um material genético completo, mas naquela célula que vai produzir aquele hormônio, qual é a receita que vai ser copiada? Aquele hormônio, por exemplo, a melatonina. A melatonina daí não é um hormônio. Por exemplo, o hormônio do sono, né? Então, que é a melatonina? O que acontece? Olha só, eu vou abrir exatamente aquele que é para fazer aquele gene. Então, eu abro aquele gene, o resto do DNA fica todo fechadinho. Eu abro lá, mas o DNA ele não pode sair do núcleo, porque senão ele pode se perder. Então, eu faço uma cópia. Ele abriu, vem lá, faz uma cópia chamada de RNA. Essa cópia ele tem uma mensagem, RNA mensageiro. E aí, quando formou, ele está prontinho, o DNA se fecha e se enrola de novo, e o RNA fica lá com essa informação. Por que mensageiro? Porque ele leva uma mensagem. Olha, então nesse primeiro GIF aqui está ocorrendo um RNA está sendo copiado. Depois que esse RNA é copiado, ele sai do núcleo e vai lá para o citoplasma, lá no ribossomo. Então nós temos o RNA ribossômico, que vai ajudar a formar essas proteínas. E aí eu tenho o RNA mensageiro que vai trazendo os aminoácidos para formar a proteína. Então, tem todo um ciclo, né, de transcrição e tradução. Olha, então, nós temos o RNA ribossômico, o RNA transportador. O que ele transporta? Ele transporta o aminoácido. Então, e o RNA mensageiro. A cada 3 bases nitrogenadas aqui correspondem a um aminoácido. Então, quando o RNA vai sendo lido pelo ribossomo, ele vai falando, olha, agora eu preciso de metionina. E aí vem o RNA transportador e traz uma metionina. Preciso de uma prolina. Aí ele vem e vai trazendo. E aí ele vai montando essas moléculas. E aí quando ela está prontinha, por exemplo, aquele hormônio melatonina, ele vai vai passar pelos outros processos. Ele vai ser empacotado e aí ele vai sair da célula para fazer a função dele. Olha, transcrição, o DNA ele é aberto, olha, observe nesse GIF que o DNA é aberto e esse amarelinho é o RNA mensageiro. Ele vai sair com a mensagem para produzir aquele determinado hormônio. Então, como que acontece isso? Quando ele é copiado, ele é copiado igualzinho, está lá no DNA. Mas dentro do nosso DNA existem como se fossem sujeiras ou partes do DNA que não trazem nenhuma informação. Então ele vem todo sujo ou ele vem com pedaços de informação que não trariam nada, né? Nenhuma proteína. Então o que acontece? O RNA passa por um processo de maturação. Esses pedaços eles são retirados do RNA e ele vai sendo montado uma receita específica. É como se você pegasse um livro de receitas. Dentro desse livro de receita está cheio de figurinhas, cheio de fotos, cheio de um monte de coisas. Mas o que você quer? Eu quero a receita, eu vou lá e copio só a receita, tiro todos os acessórios, as figurinhas, eu tiro tudo. E eu faço só a receita. É isso que acontece, ele passa por esse processo de maturação. E aí vai sair do núcleo aquele RNA com a mensagem exata, tá? Esse processo é chamado de splicing. E essas proteínas que estão atrapalhando são chamadas de introns, né? São as intrometidas. Elas vêm, essas informações não fazem nada para a célula. Depois que esse RNA está prontinho, ele sai do núcleo. Então, o DNA fica lá guardado no núcleo, o RNA sai. Ele sai e ele vai onde? Ele vai lá no ribossomo. Para quê? Para fazer a proteína. Eu não tenho uma mensagem, uma receita, eu tenho que produzir essa receita. Então agora vai para a fase da tradução. Esse RNA ele vai passando dentro do ribossomo. A cada 3 letrinhas nós temos um códon. E esse códon ele traz um aminoácido. Então,
Ele passou 3 letrinhas, vem o RNA transportador com aquele aminoácido. Mais 3, mais um aminoácido. E assim ele vai fazendo todo o ciclo para formar uma proteína. Quando ela está prontinha, aquela proteína está formada, existe um código que vai dizer que está tudo ok, que é o código do stop ou pare, e aí a proteína vai ser feita e vai passar pelos processos até que ela faça a função dela lá no corpo. Né? Olha, observe nesse GIF aqui como que está acontecendo. O RNA está passando, ele vai lendo, né, esse código e ele vai formando a proteína. E aqui seria um stop codon, que parou a função. Olha, observe novamente. Aí a proteína, todo esse processo se desmancha e a proteína está pronta para ser enviada, né, para fazer a função dela. Se for um hormônio, de repente cai na corrente sanguínea e vai fazer a função dela lá. Vamos lá para uma atividade, ó. Vamos ver se você sintetizou tudo. Lembrando do processo de transcrição, que ele abre o DNA, copia, e depois esse RNA vai ser traduzido. Vai formar a proteína. Então, vamos ver se vocês conseguem. Olha, a síntese proteica é conhecida como tem início a partir da síntese do RNA mensageiro onde que forma o RNA mensageiro? Qual que é o lugar? O processo chamado de... Como que é o nome desse processo que é chamado lá da cópia dessa mensagem? Em seguida, as moléculas de RNA mensageiro se associam aos ribossomos onde? Qual é esse local? Para a finalização desse processo. Quais são essas palavras que completam? Por que, professora, que você fez uma pergunta dessa? Porque esses nomes são importantes que a gente guarde. Então, eu quero que vocês pensem, né, o processo e tentem guardar o nome. Vamos ver lá. Vou dar um tempinho para vocês e a gente já volta com a resposta.
E aí, gente, pensaram qual que é a resposta? Bem fácil, vamos lá, olha. A síntese proteica é conhecida como tradução. Ó, era só vocês associarem. O DNA está lá com um conjunto de letras. Eu preciso traduzir essas letras. Então, ele abre e traduz. Então, RNA mensageiro, ele vai traduzir. Tem início a partir da síntese do RNA mensageiro. Onde que ocorre? No núcleo. Por que ocorre no núcleo? Porque o DNA está guardado no núcleo, tá? Então, por isso que lá, então, tradução acontece no núcleo. Forma o RNA mensageiro. E esse RNA mensageiro, ele sai do núcleo com a mensagem e vai lá no ribossomo. O ribossomo vai fazer o quê? Ele vai ler essa mensagem. E aí, a partir da leitura, ele vai traduzindo. Então, o nome desse processo é transcrição, vai transcrevendo. Em seguida, as moléculas de RNA mensageiro se associam lá no citosol, né, que é lá na célula, para finalizar o processo. Então, o que nós vimos nessa aula? Relembramos um pouco sobre os mecanismos de genética molecular, né, a duplicação do DNA, a síntese das proteínas e a regulação da expressão gênica. Eu espero que vocês tenham gostado. Até breve.